Dos clubes que você jogou, como foi a sua carreira, a sua trajetória no mundo do futebol? Eu, dentro da minha profissão, eu tive assim, uma felicidade muito grande, né? Como profissional, porque eu passei por grandes equipes. Eu comecei no Cruzeiro, depois tive a oportunidade de ir para o Corinthians, voltei para o Atlético Mineiro, depois eu fui para o Santos. Santos, eu dei uma passagem rápida pelo Vasco, onde nós fomos campeões em 82. Depois eu voltei para o Cruzeiro novamente. Depois eu passei um pouquinho pelo América de Minas. Então, isso como jogador de futebol. Como treinador também eu tive a felicidade de treinar as grandes equipes do nosso país. Eu treinei Cruzeiro e Atlético América, né, em Belo Horizonte. Depois eu treinei o Corinthians. Depois eu treinei algumas equipes do interior de São Paulo, como o União lá de Araras, onde saiu o Roberto Carlos. Treinei o Internacional de Limeira e a Ferroviária em São Paulo. Depois eu encerrei como treinador, porque aí eu falei, vou aproveitar um pouquinho da minha vida, porque foram mais ou menos 20 anos como jogador de futebol e mais 10 anos como treinador. Você tem, assim, algum jogo que te marcasse? Não, saudade, sempre o jogador, depois que ele encerra a sua carreira esportiva, ele tem saudade, né? O estádio cheio, gritando seu nome, né? E normalmente as equipes que eu passei, eu tive sempre a felicidade de conquistar títulos. E o torcedor, a alegria do torcedor, a felicidade do torcedor é nessas conquistas, né? E eu tive a felicidade naquele momento, naquelas equipes onde nós tivemos essa felicidade juntamente com o torcedor. E como é ser o maior artilheiro brasileiro da Libertadores, com 13 gols até hoje? Eu acho que aquilo ali não foi só eu, não foi só Palinha, foi toda uma equipe, né? Foi um lado coletivo, onde também eu tive muita ajuda dos meus colegas. Eu tive a felicidade em 10 partidas fazer 13 gols em termos de Libertadores de América. E também, em 2 Libertadores que eu disputei, foram 21 jogos, eu fiz 20 gols. Então foi uma média realmente boa, né? Mas sempre com a ajuda dos meus colegas, porque o Palinha não fazia gol sozinho. E o gol mais bonito? O tempo foi longo, né, assim, em relação à minha profissão. Eu tive gols que realmente me marcaram como jogador. Então você, no momento que você tem a felicidade de fazer gol em partidas finais, em conquista de título, sempre fica marcado na memória do torcedor e na sua também. Então, algumas partidas, realmente, uma que me marcou muito foi em São Paulo, na primeira partida final de 77, onde eu fui vendido para o Corinthians por $1 bilhão naquela época. Da época. Então, naquela oportunidade, foi juntamente com todos os colegas da época, né, nós tivemos a felicidade de conquistar um título muito importante, né, para o torcedor, que foi o título de 77, que fazia praticamente 23 anos que o Corinthians não era campeão do título estadual. E aquilo realmente marcou na carreira profissional de todos os jogadores daquela época. Um companheiro, assim, que você possa selecionar, assim, caramba, esse foi parceiro, tem algum, assim, claro que deve ter vários, né, mas um especial? É até difícil a gente falar, né, porque eu acho que o futebol me deu uma alegria muito grande ter feito grandes amigos, mas ter pessoas que ficaram mais próximas. Eu tive, assim, uma felicidade muito grande de ter jogado com o Jairzinho no Cruzeiro em 76, que até hoje, a gente não se encontra com tanta facilidade, porque eu estou lá, ele está aqui no Rio, né? Mas a gente às vezes fala por telefone, uma pessoa que eu tive a felicidade e a alegria de ter jogado com ele. Com o Piazza, né? Que hoje a gente continua muito amigos, e ao mesmo tempo com o Sócrates, na época do Corinthians, que nós tivemos uma passagem também muito boa. E a carreira de treinador, só pura e simplesmente porque você queria descansar, queria aproveitar a vida e não deu sequência a essa carreira, ou teve algum outro motivo? Não, foi o que eu pensei um pouco. Na época também, tanto o jogador como o treinador, ele não ganhava tão bem, igual hoje o jogador tem essa felicidade e o treinador tem. Então, acho que não compensava mais o sacrifício, tá entendendo? Eu acho que o que eu tinha realizado naquela época, como treinador e como jogador, eu já tinha realizado, e o pouquinho que eu ganhei dava para mim
se manter muito bem na minha vida particular. E como você vê a diferença do futebol de antes para o futebol que a gente vê agora, que virou mais um negócio, né? Não é só mais um negócio. Eu fico feliz porque eu tive a felicidade de ser presidente do sindicato há uns anos atrás. E a gente fica triste porque naquela época o jogador ganhava o suficiente para viver um momento. E hoje alguns jogadores estão numa situação delicada. E hoje a felicidade é você ver que o jogador realmente houve uma mudança, abriu espaço em relação ao lado profissional do jogador, porque naquela época o mercado internacional era fechado, né? O mercado nacional também era muito estreito, né? E com essa abertura, eu acho que o jogador passou a ganhar mais, passou a ser até mais respeitado e ele tem a felicidade de realizar financeiramente para o futuro. Mas não são todos os jogadores que têm essa realidade, né? Muitos jogadores ganham aí 1, 2, 3 salários mínimos, né? Você acha que esses altos salários no futebol deslumbram um pouco, criam uma certa expectativa? O jogador tem que ter consciência do seguinte, que a passagem profissional dele, no momento que ele começa a ganhar mesmo, é dos 20 anos aí aos 32 anos. É uma passagem muito rápida. E ele tem que realizar o mais rápido possível. Sempre, na época, eu tive a oportunidade de ser treinador, sempre colocava na cabeça do jogador para ele lutar profissionalmente para ser alguém, e não ser mais um, porque no momento que ele se torna alguém, uma pessoa mais respeitada dentro do futebol, é no momento que ele vai passar a ganhar um pouco mais profissionalmente. Mas e profissionalmente hoje também, o que ajudou muito foi o mercado, a extensão, da abertura que teve. Na nossa época, ô Daniele, o que o jogador hoje de ponta ganha em um mês, a gente ganhava em 4 anos. Tinha muito mais craque do que hoje, né? E naquela oportunidade, todas as equipes do nosso estado, do nosso país, tinham às vezes 6, 7 jogadores de alto nível. Por quê? Você não tinha oportunidade de ir lá para fora que o mercado estava fechado. No mercado interno, todos os clubes tinham jogadores de alta competência. Então é difícil você transferir de um time para o outro. Está entendendo como? E com isso, realmente a gente, o torcedor que lembra do futebol do passado, ele sente aquela saudade, porque realmente todas as equipes tinham jogadores de alto nível e jogadores de alta qualidade técnica, né? Hoje o futebol passou a ser um futebol de mais força e com menos qualidade. Aqui menino germina no nosso país. Nasce aos montes. Então está sempre surgindo grandes promessas. O mercado abriu. Há um interesse do clube também que tem o passe daquele jogador em fazer a sua venda para ter aquele dinheiro de retorno, porque normalmente uma transferência de um jogador de ponta de nível é 10, 15 milhões, 20 milhões de euros. E para um clube de terceiro mundo é muito dinheiro, né? O dinheiro que realmente dá uma tranquilidade maior, né? Para o clube que tem, às vezes, uma estrutura maior. Tem como selecionar assim, alguns centroavantes, né, que jogaram na sua posição hoje em dia, que você destaca? Hoje em dia, na minha época foi tanto centroavante bom que jogou, né? Roberto Dinamite, um grande amigo que eu tenho, pessoa sensacional, né? Tem o Nunes, né? Também teve, né? O Dadá, Peito de Aço. Tinha quem mais? O Evaldo, né? Que jogou no Cruzeiro. Tinha tantos. É até injustiça mesmo falar alguns nomes e esquecer de outros. E hoje em dia? Hoje nós temos aí grandes centroavantes, né? Você está vendo o Nilmar aí, né? Do Santos surgindo. Você tem o Adriano, para mim, que é um grande centroavante, jogador que põe muita força ali na frente, né? Nós temos muitos jogadores com capacidade ainda, no momento, que teria condições tanto de jogar na nossa época, como estou jogando hoje no momento. Se você fosse o treinador da seleção brasileira, você daria uma oportunidade para o Neymar nessa Copa do Mundo? Mais que justo, né? Pelo que ele vem apresentando, pelo futebol que ele vem jogando, porque o futebol é um momento. Agora, o Neymar, pelo futebol que ele está apresentando, o treinador tem que ter a mentalidade, o pensamento, é de levar aqueles jogadores que estão, no momento, em melhores condições e apresentando um grande futebol. Em 94, o Ronaldinho foi para a seleção, correto? Praticamente com 17 para 18 anos, né? E poucas vezes ele não ficou nem no banco, acho que ele ficou uma partida só no banco.